Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 20 de junho, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Mateus 7, versículos do 1 ao 5. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O texto de hoje nos leva à reflexão de que muitas vezes nós temos problemas, dificuldades, pecados muito maiores do que os outros, mas ficamos apresentando, revelando ou falando do pecado dos outros. É isso o que Cristo quer dizer com o texto de hoje do Evangelho de Mateus. Há uma diferença entre um cisco e uma trave. A trave é muito maior do que o cisco. Então a trave representa aquelas pessoas que muitas vezes ocultam os seus pecados graves, as suas fraquezas graves e se prendem à fraqueza ou pecado dos seus irmãos, que muitas vezes é muito menor do que a deles próprios. Aqui nós encaramos isso no aspecto de que muitas vezes as pessoas, porque não aguentam conviver com as suas fraquezas, com as suas misérias e com os seus pecados, procuram se preocupar com o outro, porque assim elas não ficam presas a si mesmas, ou seja, elas não olham para dentro de si para poder identificar aquilo que necessita ser mudado, aquilo que necessita ser curado em sua vida. Falando no bom português, claro, são pessoas que se importam mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida, porque elas não querem olhar para a sua própria vida e terem que lidar com ela. Então, o que elas fazem? Elas transferem para a vida do outro. Então, elas se preocupam com a vida do outro, elas criticam o outro, porque elas não querem olhar para si mesmas, porque elas não conseguem conviver com as suas mazelas e com as suas fraquezas. O primeiro passo para se libertar disso é reconhecer que todos nós somos pecadores. Vocês e eu, todos nós somos pecadores. Alguns no grau maior, pode até se dizer isso, outros num grau menor, mas isso não nos dá direito, em hipótese nenhuma, de ficar condenando ou julgando os outros. Todos nós sabemos aonde, entre aspas, o calo nos aperta. Todos nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Todos nós sabemos quais são os nossos pecados. Não podemos querer transmitir ao outro um modelo de santidade que nós não vivemos. Temos que ser realistas e entender que temos que confiar na misericórdia e no amor de Deus por cada um de nós. Ou seja, viver o princípio da realidade. Eu não posso querer apresentar ou aparecer algo que eu não sou. Principalmente no aspecto de querer condenar o outro. Muitas vezes as pessoas jogam a sua sujeira para debaixo do tapete e ficam olhando o tapete do outro, Então a gente tem que parar com isso. Então o primeiro passo é reconhecer que todos nós somos pecadores. Que todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas misérias, as nossas mazelas, os nossos pecados. E entender que muitas vezes há pessoas que conseguem ser mais fortes do que outras. E isso não nos concede a graça ou o direito de condenar aqueles que são mais fracos. Ao contrário, o nosso papel é ajudar aqueles que são mais fracos a se tornarem mais fortes, a fim de que eles possam vencer o pecado, a fim de que eles possam corrigir os seus erros para se tornarem pessoas melhores. É esta a atitude que Deus espera de nós, ajudar o outro nas suas misérias, não apontar o dedo ao outro e condenar o outro, porque este não é o nosso papel. Quem irá nos condenar ou nos julgar é Ele. Nós não temos o direito de fazer isso a nós mesmos e muito menos aos nossos irmãos. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!